Olá a todos, aqui estamos para dar a conhecer durante 30 minutos as empresas e os empreendedores na área da saúde. Seja muito bem-vindo ao PPS Produtos Portugueses para a Saúde. Hoje vamos conhecer o sistema Visia, uma tecnologia recente em Portugal, mas muito utilizada em países como os Estados Unidos e o Brasil. Este sistema é constituído por um módulo de captura giratória em torno do rosto do paciente, simplificando o processo de imagem e proporcionando um maior conforto. O software utilizado permite uma captura de imagem mais rápida, com classificação automática do tipo de pele, detecção das características faciais e prescrição de tratamentos especializados para a pele do paciente. A reportagem é do Tiago Belim, que também fez o teste. Do outro lado da avenida que está atrás de nós, situa-se a Up Clinic, onde vamos hoje entrar para conhecer o sistema de rejuvenescimento facial Visia. Esta é uma tecnologia inovadora e muito recente em Portugal, que oferece uma experiência melhorada no que aos cuidados de pele diz respeito. Com este sistema, os médicos são agora capazes de analisar com mais pormenor o tipo, a condição e também a idade real da pele do paciente, para depois poderem fornecer e definir programas focalizados de tratamento consoante as necessidades e os problemas de cada um dos casos. Vamos então entrar para conhecer e também para experimentar o sistema Visia. A Visia é um software de imagiologia do mais avançado que existe, americano, que nos permite fazer um diagnóstico não só atual da pele, do estado da pele, como também preventivo, portanto a longo prazo, uma vez que a nossa pele é feita por camadas, é constituída por camadas. Okay. Ele agora está a fazer a análise. Neste caso, ele seleciona automaticamente a área que foi decidida pela Visia como sendo a área de, portanto, de comparação num estudo abrangente que eles fizeram e chegamos aqui então aos dados que pretendemos. Portanto, a idade atual da Mia e biológica são 37 anos, a pele da Mia está nos 42. Temos, portanto, as manchas, que são visíveis, as rugas, a textura, os poros, as manchas UV, portanto são aquelas, estas duas são as manchas que ainda estão um pouco profundas, portanto são aquelas que no futuro lhe vão causar algum transtorno porque vão aparecer. Portanto, e depois temos a área vermelha, que são as telangiectasias, portanto os pequenos vasos vermelhinhos que nós vemos à superfície da pele, e as porfirinas, que são a atividade bacteriológica que existe na nossa pele. E, portanto, conseguimos ver que, em termos de atividade bacteriana, não está mal, portanto, numa percentagem, numa amostra de 100 está incluída nas 92, portanto, está com uma boa limpeza de pele, está com uma boa atividade bacteriana da sua pele, portanto, estamos bem. Agora, a área mais crítica, permita-me que diga, serão as manchas. Sim. Okay. As manchas serão a área de foco de tratamento. Vamos tentar prevenir ao máximo que estas manchas se tornem um problema para si no futuro, porque as manchas obviamente que não são estéticas e podem ser um problema de preocupação, uma situação de preocupação, não é? E portanto, será aqui que o médico se baseará também para fazer o diagnóstico médico, para delinear o seu plano de tratamentos. Mia Relógio, acabou de fazer um diagnóstico à sua pele com o sistema Visia, correto? Como é que foi a experiência? Conte-nos lá. Foi uma experiência engraçada, até porque acabei por perceber que a minha pele tem uma idade um bocadinho superior à idade que eu tenho, e acabou por revelar algumas coisas que eu, por um lado, até sabia, mas que são importantes para eu passar a ter um cuidado maior no tratamento da minha pele. E portanto, tenho que fazer aqui uma série de tratamentos, supostamente que só poderei começar a fazê-los quando deixar de haver sol, portanto deixar de ir à praia, para tentarmos aqui atenuar um bocadinho estas manchas que foram o problema maior diagnosticado nesta máquina. Okay. E que tratamentos são esses? Já tem uma ideia do que é que vai fazer? Falei um bocadinho com a técnica e com o Dr. David. Eu vou ter que fazer provavelmente um laser ou mesmo mesoterapia, penso eu. Mas, tal como lhe tinha dito, vou ter mesmo que fazer só depois da altura da praia. Até lá não é aconselhável. Tudo o resto, em relação à limpeza, a máquina e a técnica dizem que eu tenho esses cuidados e que, portanto, não tenho que me preocupar para além daquilo que já faço.
O resto, cá estarei em setembro para começar e tentar ver se fico com uma idade da minha pele um bocadinho mais próxima da minha idade real. Mia, para terminar, acha que é uma mais-valia este sistema? Eu acho que sim, graças a Deus hoje em dia existem mais informação, mais aparelhos, mais máquinas que nos conseguem ajudar, porque muitas vezes nós utilizamos produtos errados, fazemos uma série de passos que não são corretos e que acabam por, nós achamos que estamos a fazer bem à nossa pele e não estamos, e esta máquina, este exame consegue nos mostrar exatamente o estado da nossa pele e o que é que nós podemos fazer e devemos para melhorar. O Vizia, apesar de ser o melhor software a nível mundial na análise de qualidade da pele, poderá ter a sua margem de erro, portanto não podemos dizer que seja uma análise completamente certa. Obviamente que é comparativo, portanto a base de dados do software que temos aqui do Vizia permite-nos obviamente encaixar a pessoa que estamos a analisar numa amostra que é real e portanto de acordo com a idade da pessoa atual e dá-nos obviamente uma margem, uma baliza, vá lá, para conseguirmos também encaixar a pessoa naquela faixa etária para tratamento, porque nós devemos também portanto, encaixar os nossos pacientes por faixa etária, pelas características mais comuns da pele e ir por aí. Obviamente que o Vizia permite-nos também analisar outras coisas que não seria possível sem um software que permita analisar na profundidade e eu acho que também essa é a grande vantagem do Vizia, portanto, não só aquilo que está à superfície da pele, quantificá-lo, compará-lo de acordo com a idade da pessoa, mas também ir mais longe, ir à profundidade e permitir-nos ver aquilo que poderá ser o envelhecimento cutâneo da pessoa em questão. Para os pacientes, concretamente, que vantagens é que este sistema traz? É assim, nunca é demais os meios de auxiliar diagnóstico. Portanto, acho que o software em si é uma mais-valia para o profissional que está a fazer um diagnóstico médico e clínico, como também para a paciente para poder ver quais é que são as maiores áreas de intervenção, porque o Vizia, como nós vimos, é categorizado, não é? Portanto, tem parâmetros de análise e, portanto, a pessoa acho que também tem uma real noção de como está a pele, onde é que devemos atuar e acho que também é importante para a pessoa estar informada na totalidade daquilo que está a acontecer consigo, não é? Portanto, não é só o médico chegar ali e debitar um plano de tratamentos, mas também explicar em que é que consiste e o motivo do tratamento em si. Eu também já experimentei e posso dizer que já sei qual é a idade real da minha pele e, a julgar pelo resultado, está na hora de começar também a tratar dela um pouco melhor. Esta é, como vimos, a grande inovação do sistema de rejuvenescimento facial Vizia, uma nova tecnologia que promete ser um importante aliado dos cuidados da pele. Ficam então os conselhos do Tiago Belim para ter mais cuidado com a pele dele. Em estúdio tenho o Dr. David Rasteiro, cirurgião plástico e um dos profissionais que trabalha com esta tecnologia. Dr. David, seja muito bem-vindo ao nosso programa, o Produtos Portugueses para a Saúde. Vimos que o Vizia é um sistema americano, bastante divulgado também no Brasil. Está em Portugal desde quando? Está há poucos meses, pouco mais de um ano que está em Portugal. Nós, na UpClinic, fomos pioneiros em trazer este sistema, porque achámos que era uma arma, sobretudo de diagnóstico auxiliar, para fazer uma análise correta da face e da sua idade. E focar em diversos pontos que possam ser depois intervencionados, seja a questão das manchas, seja a questão das telangiectasias, seja a questão das rugas, e também perspectivar um pouco o futuro da pele. Porque, através da análise que a máquina consegue fazer, conseguimos perceber e definir um pouco também o que virá no futuro. E com fazer uma análise mais profunda, as manchas que estão ainda profundas, mas que vão aparecer. E isso ajuda-nos, acho que nesta fase, esta máquina é sobretudo diagnóstico e que nos poderá depois encaminhar num caminho diferente e que tipo de armas terapêuticas é que poderemos sugerir. Portanto, o Dr. David, como é que tomou conhecimento deste sistema e depois resolveu trazê-lo para cá? Claro,
a UpClinic, acabamos por, através da UpClinic e através de uma relação com a Canfield, que é, ao fim e ao cabo, a fabricante e a original, quem detém esta marca, já tinha produtos tecnológicos auxiliares na área da cirurgia plástica, nomeadamente o sistema Vectra, que é um sistema de simulação tridimensional, ou seja, por exemplo, pessoas que querem fazer algum tipo de cirurgia de remodelação corporal, é possível captar a imagem através de um sistema da mesma marca, Canfield, que se chama Vectra, que permite uma imagem corporal, seja da região do tórax e da mama, seja da região corporal, e fazer uma avaliação e uma simulação de como é que os resultados vão ser, sendo sempre uma simulação com a necessária diferença entre o que é o resultado real. Ok, e uma das evoluções para a questão da face foi exatamente este Visia. E, portanto, nós já tínhamos o sistema anterior e fomos sugeridos e conversando porque eu acho que uma das políticas interessantes da tecnologia e destas empresas são o diálogo com os profissionais. Portanto, ou seja, que a tecnologia sirva os doentes e que sirva as pessoas que fazem o teste e também os profissionais. E, portanto, o diálogo e desse conhecimento, as pessoas nos conhecerem e nós conhecermos quem está do lado de lá, fez com que nos aproximássemos de uma nova marca e de um sistema vencedor para ambos, para ambas as partes. Exatamente. E, portanto, esta máquina acabámos por adquiri-la. Disse-me que o Visia está cá mais ou menos há cerca de um ano. Como é que está a ser a aceitação? Tem muita procura? Tem. Este sistema tem. É uma questão. Nós sugerimos, durante uma avaliação de uma pessoa que queira fazer um tipo de diagnóstico ou rejuvenescimento facial, nós acabamos por incorporar na nossa consulta como uma das armas e uma dos passos da nossa consulta. Portanto, há várias coisas que temos que fazer e uma das quais é exatamente este passo. E, portanto, as pessoas vão percebendo que depois o resultado final, que é a idade real versus a idade real da pele versus a idade real que a pessoa tem no BI, e acham este sistema muito interessante e depois vão divulgando e vão passando a palavra e depois as pessoas vão aparecendo também já com com o final do diagnóstico, porque, como dizia na peça, um estudo comparativo de centenas de pessoas comparado com a nossa pele é que nos dá esta idade real, com um grau de margem. Alguma margem de erro, claro, como é óbvio. Que tipo de pessoas é que têm procurado mais saber a idade real da sua pele? São pessoas já com uma certa... Não são jovens, porque os jovens aí o match é muito parecido, as pessoas têm a idade real, a idade da pele. São pessoas já com alguma preocupação no envelhecimento cutâneo. Ou seja, pessoas acima de 35 anos são as pessoas que mais procuram, 40 anos, que mais procuram este tipo de soluções para os seus problemas, porque nós somos um país que estamos virados para o mar e para o sol. Falávamos há pouco de que o sol é um dos grandes inimigos, que sabe tão bem, não é? Mas que é um dos grandes inimigos da pele e que proporciona e que contribui para o envelhecimento cutâneo. E, portanto, são pessoas que já tiveram esse registro, esse envelhecimento. Não só e começam a verificar na própria pele. Na própria pele, nas mãos, sim. E não é só a face. A máquina não faz as mãos, mas as mãos são também um espelho da nossa idade, porque conseguimos tapar tudo, não tapamos as mãos, nem tapamos o rosto. Há quem diga que a idade olha-se para as mãos e percebe-se logo, mais do que propriamente. Exatamente, mas também há tratamentos para as mãos, que vão um pouco na mesma senda e no mesmo tipo de tratamentos da face. Portanto, são tratamentos que tentam atenuar os efeitos do sol, seja do tabaco, seja do stress, de horários hábitos alimentares, horários menos consonantes com o horário normal e, portanto, todos estes fatores são fatores que nós poderemos identificar, seja também fatores, nomeadamente dos tipo de tratamentos que fazemos de limpeza da pele, que queremos é que estamos a usar são os certos, são os errados e, portanto, este tipo de avaliação permite-nos depois também programar um pouco melhor o que é que vem à frente, em termos de orientação. Voltando à procura, é mais um público feminino, mais um público masculino que procura? Claro. A cirurgia plástica em si é procurada tradicionalmente mais pelo público feminino. O que é engraçado é que temos verificado que muito paulatinamente vai aparecendo um público masculino cada vez mais interessado e ultimamente temos tido um público masculino, sobretudo não tanto para o rosto mas também para o corpo, há uma preocupação maior
para o corpo. As pessoas já não há... Sim. Eu acho que tem muito a ver, quer com as suas autoimagem, saúde também, porque eu acho que um corpo que tem uma forma mais magra é certamente um corpo mais saudável, isso não há grandes dúvidas, mas também a questão da exposição nas redes sociais, todas as fotografias, enfim, toda esta evolução que também nos motiva a olhar mais para nós próprios, que eu acho que o mais importante das pessoas é a questão da autoestima e da autoimagem e da pessoa da confiança. Portanto, eu acho que as pessoas estão a ser mais sensíveis, e os homens mais sensíveis também a essa questão. Começam a ser. Sim, sem dúvida. Vimos na reportagem que, num dos exames que estava a ser feito, as manchas mais profundas que viriam ao de cima, digamos. Pouco a pouco. Pouco a pouco. Esse aparecimento é inevitável, dessas manchas mais profundas? Esse aparecimento é inevitável, talvez seja inevitável ao longo do tempo. Agora, a questão é o tempo que me dei entre o diagnóstico e o aparecimento, poderemos retardá-lo sim ou não, e podemos também depois, quando elas aparecem mais precocemente, atuar, ou seja propondo algum tipo de tratamento mais superficial da pele, os lasers, os peelings, ou a questão nutritiva das mesoterapias, com ácido hialurónico. Portanto, poderá ser mais ou menos inevitável, poderá ser mais espaçado no tempo e não só retardado, mas também tratado mais precocemente. Eu acho que este tipo de filosofia, porque é óbvio que o tempo e o relógio não para. Naturalmente. Aí estamos todos de acordo. A questão é se conseguimos, de certa maneira, fazer com que o tempo ande um pouco mais devagar e, portanto, que seja mais balanceado o envelhecimento e mais retardado, que eu acho que tem que acompanhar o resto de toda a medicina. Nós, no fundo, cada vez duramos mais tempo, vivemos mais tempo, com maior qualidade e queremos também ser o espelho dessa qualidade. E eu acho que isto tem que estar tudo em articulação e, portanto, as pessoas que se sentem aos 50 anos perfeitamente jovens e que se sentem saudáveis para tudo e depois olham para o espelho e não se veem com o que sentem, também não é há aqui uma dissonância importante. Eu acho que nesse sentido é interessante esta máquina, é interessante este tipo de área. Para além dos tratamentos que depois são sugeridos, conforme a necessidade avaliada pelo sistema Visia, há outro tipo de aconselhamento? Falámos há pouco do tabaco, menor exposição ao sol. Há esses aconselhamentos também? Eu não posso falar em nome de todas as pessoas, cirurgia plástica, claro. Nem de todas as pessoas que trabalham nesta área, mas eu tenho a certeza que os profissionais, antes de cirurgiões plásticos, somos médicos e, portanto, nós já fazíamos este tipo de coisas este tipo de diagnóstico, antes das máquinas e da evolução tecnológica existir, e temos que saber enquadrar numa consulta o paciente, não apenas a face do paciente, mas também, através de uma análise e de uma colheita de uma história, perceber um pouco o que é que a face espelha. E, portanto, isso é muito... Eu acho que este aconselhamento dos hábitos tabágicos, ou os hábitos alimentares, ou a questão do exercício físico, até noutras áreas, estamos a falar numa remodelação corporal, a questão do corpo, as pessoas vêm e pedem, perguntam o que é que eu posso fazer para emagrecer. É óbvio que há cirurgias, há tratamentos que podemos propor, mas também há um conjunto de regras de hábitos que poderemos alterar e que melhorar. Portanto, eu acho que, sem dúvida, deveríamos falar e abordar este tipo de alterações que são positivas para o envelhecimento cutâneo. E havendo um melhor diagnóstico, o benefício para o profissional, para o médico, é muito maior, porque assim já sabe o que é que vai encontrar ou poderá vir a encontrar quando estiver a fazer o tratamento. E não só o que vai encontrar, mas também ter um padrão de comparação no futuro. Imagino que nós fazemos um diagnóstico, propomos um determinado tratamento, executamos o tratamento e, passado 6 meses, fazemos um novo diagnóstico. Eu acho que o mais interessante é também termos não só a nossa sensação e a noção e o registro fotográfico de que há uma melhoria, mas há também transparece de uma máquina que faz uma avaliação mais profunda esse tipo de tratamento. Eu acho que isso é muito interessante. Ou não, ou imagina, olha, não estamos indo na direção certa, portanto, sermos francos. Eu acho que o mais interessante é que seja efetivo aquilo que estamos a fazer. Portanto, nós queremos que seja uma coisa que seja transformadora no sentido positivo. E assim podemos ter um registro verdadeiro. E um acompanhamento também a longo prazo. Tal como devemos ir ao dentista de forma periódica ou outros profissionais de saúde, também devemos cuidar da nossa pele desta forma. Sem dúvida. Eu acho que sim, porque e se revir outros países como o Brasil e os Estados Unidos, que têm, de facto, uma implementação da cirurgia plástica e dos cuidados, estes cuidados de uma forma mais universal, perceberemos que desmistificou-se muito
e que as pessoas, isto tem que ser, não é tem, mas pode ser enquadrado num registro mais universalizado, mais as pessoas, cuidados de pele, ou os cuidados do corpo, ou os cuidados de saúde, são tudo coisas e são tudo hábitos que são muito positivos normalmente para a autoestima, para a questão da imagem, para a questão que as pessoas se interessam. Profissional? Sim. Uma pessoa com boa imagem, se calhar, terá maior sucesso profissional, não sei. Isso é sem dúvida, não é a motivação certa, não é? A motivação certa é a questão da imagem quando a pessoa olha ao espelho, do que é que a pessoa se sente quando se revê, que coisas é que são as suas, e como pensa, ou poderá pensar, que algumas pormenores do seu corpo a entristecem e que podem ser melhorados. Okay? E a prevenção de alguns fatores que possam aparecer mais tarde. Falávamos há pouco que Portugal é um país com muito sol, é capaz de ser dos países da Europa com mais sol. Eu não sei se tem esses dados, mas por comparação com os Estados Unidos ou com o Brasil, a idade real da pele dos portugueses é maior ou menor? Não tenho. Isso acho que era um estudo interessante. Não tenho esses dados. O Brasil é também um país com uma exposição solar incrível. Aliás, isso faz com que haja uma cultura do corpo muito mais exagerada, não sei se exagerada é a palavra correta, mas muito mais importante e marcada na sociedade do que em Portugal. Se bem que Portugal e os países do sul da Europa, que têm uma exposição solar grande, têm uma tendência para esta cultura do corpo, porque estão, de certa forma, está calor e as pessoas estão em corpos mais expostos e isso, de certa maneira, as pessoas pensam nisso. O nórdico não tem este tipo de preocupações da mesma maneira que um português tem, que sabe que a partir de maio ou junho está mais fresco, está mais quente e, portanto, tem uma roupa mais leve, vão expondo a maior parte do corpo. Isso é um motivo de preocupação. Dados comparativos entre Portugal, Estados Unidos e Brasil, mas acho que é um estudo facilmente execuível e que certamente vai aparecer daqui a uns anos, porque acho que as coisas têm que ser com anos, não pode ser com dias e meses, não é? Mas colocando então a pergunta só para Portugal, tem-lhe aparecido mais casos de pessoas com a pele mais envelhecida do que a idade do BI? Sim, vai aparecendo algumas pessoas com uma idade... Algumas pessoas, vejamos assim, pessoas com uma idade acima da idade da pele, acima da idade real, às vezes com números dispares, como por exemplo o Tiago na peça, e pessoas abaixo, já menos dispares. De facto, pessoas, ou seja, com 1, 2 anos a menos, e às vezes com 7 ou 8 a mais. A regra geral, há uma coincidência importante. Em termos médios, as pessoas normalmente têm já alguns cuidados da pele, são também maioritariamente mulheres, que já interessadas nesta área e, portanto, são pessoas que já têm cuidados de limpeza, de cremes, ou que são pessoas que se protegem do sol, portanto, são pessoas que até a idade é consonante. Conseguimos depois também identificar algumas áreas que podemos melhorar, rugas, ou a questão dos poros, ou a questão das manchas, enfim. Falamos sobretudo do sol, porque estamos em Portugal, é inevitável. Sente que há um maior cuidado agora com a exposição solar, menos horas, maior proteção? Temos tido mais cuidado? Eu acho que temos tido e temos que ter mais cuidado. O sol é um inimigo brutal. Brutal se pensarmos no caso australiano, que tinha uma taxa enormíssima de lesões da pele, fruto do sol. E se vir imagens do mesmo espaço, isto é uma imagem que eu vi há pouco tempo, do mesmo parque, em 1980 e em 2017, as pessoas antes estavam completamente descobertas e atualmente estão de chapéus, mangas compridas e protegidos. E, portanto, o sol é, de facto, se calhar o inimigo número 1 do envelhecimento cutâneo, e é óbvio que fica sempre com um bom ar, só tem um bronze, mas há uma fatura depois. Há uma fatura que se paga. Podemos ter, de facto, um ar saudável se soubermos também que faixas do dia é que devemos ter mais exposição solar, saber fazer a proteção com produtos bons, e aí vem o aconselhamento, porque que zonas do corpo usar que tipo de produtos, as horas que devemos expor mais o nosso corpo ao sol, seja de manhã, seja ao fim do dia, mesmo para um bebê. As mães sabem perfeitamente que vão com os bebés de manhã ao fim do dia. E por algum motivo isso é. E sabemos isto desde sempre.
Nós também deveríamos ter esses cuidados. Voltando ao sistema Visia, é um exclusivo da vossa clínica? Atualmente já não é um exclusivo, já há outras pessoas que foram adquirindo, e ainda bem, porque eu acho que os bons produtos têm que ter uma disseminação, e certamente é um exclusivo daquela marca, daquele laboratório, daquela empresa americana. Se calhar daqui a uns anos vai ser mais universalizado. Eu acho que o diagnóstico correto, toda a gente merece um diagnóstico correto, portanto acho que estes sistemas estão certamente para ficar, a tecnologia está certamente para ficar. Das pessoas que recorreram a vocês e fizeram o diagnóstico através do Visia, quase todas foram para tratamento depois? Sim, habitualmente são pessoas que... as pessoas não vêm só pelo Visia, vêm para uma consulta de preocupadas. Normalmente é preocupadas. É aqui uma questão importante do ponto de vista do estado de espírito. As pessoas vêm preocupadas com a sua pele e vendo depois a verdadeira idade e percebendo na imagem qual é que é o problema, acabam por perceber que se calhar conseguem fazer algumas coisas. Perceberam que deste lado está um profissional que está a ver perfeitamente qual é o problema e sugerindo coisas já direcionadas, que eu acho interessante. A cirurgia estética, talvez durante muitos anos, tenha sido vista um bocadinho... não como uma questão de saúde, mas como uma questão mais estética. Acredita que cada vez mais é uma questão de saúde e as pessoas já veem com outros olhos? Sim, sim, sem dúvida. A questão desse mito que se criou à volta da cirurgia plástica, que é perfeitamente válido, da futilidade, não é desnecessário, é desnecessário. Eu penso que as pessoas estão a ultrapassar isso pelos benefícios que ganharam claramente com a história e com o tempo a passar. As pessoas percebem perfeitamente que há exemplos, amigos que fizeram cirurgia plástica, amigas que fizeram cirurgia plástica, como é que isso lhes alterou a autoestima, como é que isso mudou a sua maneira de se verem, de se apresentarem, de se relacionarem. Perceberam que não é de todo fútil, é uma coisa realmente importante, é uma coisa que é marcante nas suas vidas e que é segura e que é possível ter profissionais em Portugal exatamente iguais aos profissionais no resto do mundo, porque nós, neste momento, o conhecimento é universal e nós todos andamos por todo lado e somos tão bons ou tão maus, somos iguais aos outros e, portanto, o tipo de resultados é, de certa forma, previsível, com estas questões de segurança salvaguardadas, estas questões de serem em locais sítios, no momento certo, fazer essa cirurgia estética e como as pessoas escolhendo o momento da vida que querem fazer, têm uma alteração tão importante e tão interessante e positiva na sua vida. E percebem que é uma questão de saúde. E não apenas... que é uma questão de saúde, que o psicológico e o físico e o estético são coisas que fazem parte da nossa vida. Dr. David Rasteiro, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. E bom sucesso com o Visia. Obrigado. Hoje ficámos então a conhecer este sistema Visia que nos permite conhecer a idade real da nossa pele. Para a semana voltamos com mais um PPS, Produtos Portugueses para a Saúde, para conhecermos mais mentes brilhantes e os melhores empreendedores nacionais na área da saúde. Eu conto naturalmente consigo. Até à próxima semana.